O nascimento do Brasil. Estou apresentando aqui uma discussão dramatizada dos eventos de 1822 com o objetivo de questionar essa narrativa histórica confusa que beira uma fabricação propositada para distorcer nosso surgimento como nação. Essa dramatização põe em relevo o fato de que Dom Pedro I era português e que o processo de independência do Brasil foi uma política de partilha do Império Português. A conclusão é de que nosso processo de separação entre Brasil e Portugal foi muito bem articulado para nos tornar herdeiro das geopolíticas do Império Português numa tentativa de lhe dar sobrevida. Dessa forma, nascemos como uma potência regional, como uma marinha imperial herdada da Marinha Real Portuguesa, com um poder de fogo que ia muito além do que seria esperado para um país recém-independente. Portanto, o Império do Brasil foi uma continuidade do Império Português e de sua história numa abordagem totalmente diferente da história oficial que nos é imposta levianamente sem debate profundo, mas envolta em ideologismos políticos tendenciosos das circunstâncias do nosso presente atual. Os eventos descritos nessa dramatização tentam demonstrar o ambiente da época em que eles ocorreram, quando portugueses e brasileiros repartiam os espólios do antigo Império Português em seu descenso inevitável. Tento aqui reviver essa duplicidade do caráter político de Dom Pedro I, quem, como português, jogava de modo bastante ambíguo em relação ao Brasil dos brasileiros, mas que os livros oficiais não só não discutem, como camuflam. Essa ambiguidade ficaria claro depois de passado esse processo de separação política entre Brasil e Portugal, quando então ficou cada dia mais difícil para ele esconder o fato de que era, na verdade, português e não brasileiro. Fato esse que terminou provocando sua abdicação. Tema que pretendo discutir e apresentar em vídeo posterior. – 1822 – O nascimento do Brasil. Prólogo. Para quem hoje caminha pelas salas silenciosas do Palácio de São Cristóvão não imagina da efervescência daqueles dias, daquele ano de 1822. Pela grande escadaria principal circulavam homens e mulheres muito preocupados com os destinos do país, e tudo era ainda muito incerto. Sua Alteza Real o Príncipe de Portugal era acossado por todos os lados. Os portugueses eram quem queriam a todo custo manter os vínculos com seu país, os brasileiros ensejavam por um país de verdade. Um império do Brasil. Dom Pedro ora pendia para um lado ora para o outro, muitas vezes não sabia bem o que fazer. Estava em jogo 1000 anos de história de Portugal e de sua própria dinastia, a Casa Real de Bragança. Corria o perigo, de que se desse num passo em falso de ver tudo arruinado.
Seu pai Dom João VI, recolherá-se a Portugal e caberia ao príncipe herdeiro os destinos tanto de Portugal quanto do Brasil. As responsabilidades históricas eram imensas. O destino manifesto. O salão estava repleto. Todos fumavam deixando uma névoa densa no ar. De um lado da longa mesa de reuniões os portugueses, do outro os brasileiros, no centro Dom Pedro. De fora da sala podia-se ouvir a gritaria geral. Dos portugueses ouvia-se: Vossa Majestade é filho de Portugal, e sobre suas mãos repousam os destinos da casa de seus antepassados e do seu país. Brasil é Portugal. Não devemos nos esquecer disso. Todos aqui nessa mesa são portugueses como desde sempre. Brasil é uma parte inseparável de Portugal. Produto de nossas intrépidas navegações para Alentejo. Os brasileiros replicavam: A presença de Vossa Majestade aqui nessa corte do Rio de Janeiro testemunha o fato irretorquível que já somos mais brasileiros que portugueses, e que se nossos destinos foram comuns aqui se bifurcam. Não seremos um país pela metade sob tutela de Portugal. Somos o Império do Brasil, e Sua Majestade, o imperador de um reino de verdade, não de uma ficção como querem os portugueses. Que Deus salve Vossa Majestade do Brasil. Essas palavras eram suficientes para que o lado dos brasileiros explodisse em palmas e assovios em gritarias de vivas ao imperador do Brasil. Deus salve Dom Pedro I do Brasil. E mais palmas e vivas e assovios. Os portugueses exaltados vaiavam, replicando: Deus salve Dom Pedro IV de Portugal. Desde hoje para sempre. Somos todos portugueses. Essa é a nossa história. Os brasileiros gritavam ensurdecedoramente de punhos erguidos: Brasileiros, brasileiros, Majestade do Brasil. Dom Pedro no centro da mesa se sentia constrangido por todos os lados, e por isso permanecia calado, esperando que um acontecimento qualquer o tirasse daquela situação desesperadora. Afinal, era português, e ao mesmo tempo as esperanças dos brasileiros. De repente, a oportunidade de encerrar momentaneamente as discussões e tirá-lo daquela situação de constrangimento surgiu. Entra o mordomo do paço falando em altos brados: Senhores, todos de pé. A princesa imperial da Áustria, a senhora Dona Maria Leopoldina da Casa de Habsburgo-Lorena e Bragança. E lá vinha ela sorridente, sempre de bom humor, de personalidade cativante e cheia de vida, tagarelando através de frases decoradas de véspera em português, arranhando o francês e fluente em alemão. Ela chegava cumprimentando a todos. Wie seid ihr Herren, die ihr da draußen hören konnte? Les discussions en tiete hauloises. Como va utödös ossen hores? Podia se auf ihr la fora. As discussões estavam acaloadas. Sua entrada na sala era o bastante para acalmar a todos que vinham paparicá-la com elogios e beija-mão. Ela sorridente e envaidecida balançava o penacho da touca que usava no alto da cabeça em sinal de aprovação. E mais homenagens da Almarada vinham em seguida, os quais gentilmente a puxavam pela mão de seus braços estendidos para alcançar o maior número de fãs possíveis. Dessa forma, ela parece que deslizava pelo salão em direção a seu marido, que já de pé e sorridente a esperava no centro da mesa de reuniões. Dom Pedro não se contia e exclamava: A presença de Vossa Alteza nos tira desse clima ranzinza de discussões acaloradas. Ela retrucava: Mein lieber Herr Gemahl und Prinz, ich komme, dich vor dieser Tyrannei ewiger und hitziger Diskussionen zu retten. Mon cher Seigneur Marie et Prinz, wenn ha rescatalo dessa tirania de eternas e acaloadas discussões. Ele rindo-se afirmava: Não podia ter escolhido melhor senhora para me casar. Na dann mein Mann, wie geht es unserem Brasilien? Mon cher Marie comment est neutra Brasil? Como vai nosso Brasil? Ele respondia beijando suas mãos: Vai muito bem com a senhora princesa da Áustria como mãe dessa nossa pátria, como nossa mãe. Isso era o bastante para que todos aplaudissem, dando vivas e apupos à princesa Leopoldina. Os brasileiros mais entusiasmados. Os portugueses menos. Ela, entendendo o jogo, ia logo dizendo:
Unser geliebtes Heimatland Brasilien wurde als Imperium geboren, Majestät mein Mann. Neutra patrie bine me do Brasil. O Brasil e Imperio, Majestade. Isso deixava os portugueses constrangidos, mas fazia a sala explodir em vivas com brasileiros, que gritavam erguendo as mãos unidas do príncipe Dom Pedro e da princesa Leopoldina. Salve as majestades do Brasil. A trama política. Nas reuniões ministeriais as preocupações de Dom Pedro eram as partilhas de bens que se sucederiam à separação entre o Reino de Portugal e o Império do Brasil. A imensa costa brasileira não poderia ficar desguarnecida, assim como os rios da bacia amazônica. A cobiça colonial europeia de Holanda, Inglaterra e França ainda persistiam e as possessões das Guianas ao norte do Amapá eram resultados da eficiência da Marinha Real Portuguesa em conter essa gente nessa nossa região. A defesa do Brasil era o foco das atenções do príncipe português com seus almirantes. A ideia que prevaleceria nessa partilha de bens era de que o que era da história do Brasil permaneceria no Rio, e o que era da história de Portugal retornaria a Lisboa. O consenso que se formou em torno da questão militar era de que todas as instalações da Marinha Real Portuguesa formariam automaticamente a Armada Imperial do Brasil, nascendo assim, o Império do Brasil já como uma potência de tamanho médio com todas as implicações geopolíticas que herdaria do Império Português por esse fato. Interrompe a sessão ministerial o mordomo do Paço de São Cristóvão para anunciar. Majestade, o senhor representante dos negócios britânicos pede audiência urgentíssima ao seu ministério. Ao que responde o príncipe. Faça-o entrar. Acomode-se, senhor embaixador. O que é de tão urgente? Replica o embaixador britânico. Greetings, Your Highness. His Grace needs to be aware of the political plots that the Portugueses are arranging in Lisbon in order to embarrass you and the lady your wife the Princess of Austria to force you both to return to Portugal. Os Portugueses estão tramando para forcar seu retorno a Lisboa como a Princesa da Áustria. With the help of the French, they plan to invalidate your succession to the throne, placing your brother Dom Miguel in the direct line of succession. Como ajuda dos franceses arquitetam colocar vosso hermano Miguel no trono em Lisboa. Revoltado, Dom Pedro se levanta exaltado, exclamando: Mas isto é uma vil traição à coroa portuguesa e a essa casa de Bragança. Como podem pensar eles que podem fazer isso? Retrucou o embaixador britânico. They cannot, sire. It's a coup d'état to force you and the Princess of Austria to rush back to Lisbon. É uma trama para obrigar Vossa Alteza para voltar a Lisboa. Entra o mordomo imperial para anunciar. Majestade, o senhor embaixador da Áustria pede audiência urgentíssima ao seu ministério. Depois de se acomodar à mesa de reuniões, foi logo dizendo sem delongas. Hoheit, die Franzosen versuchen, das Kaiserreich Brasilien zu zerschlagen. Seine Majestät in Wien besteht darauf, dass sie unverzüglich handeln, da sonst Gefahr läuft, den Thron Brasiliens und Portugals zu verlieren. Os franceses planegem contra vossa alteza e o Imperio do Brasil. O Imperador da Áustria implora uma atitude imediata. Dom Pedro, sem tempo de responder, ouve seu mordomo novamente anunciar. Senhores, todos de pé. A Princesa Imperial da Áustria. A Senhora Dona Maria Leopoldina da Casa de Habsburgo-Lorena e Bragança. Todos se levantam e respeitosamente inclinam a cabeça em sinal de respeito à princesa Leopoldina, que entra apressada, gesticulando e aparentando nervosismo. Seu marido vai ao seu resgate, beijando-lhe as mãos e fazendo-a acomodar-se junto com ele à cabeceira da mesa da reunião ministerial. Falando seriamente, ela disse: Herren, mein lieber Lord und Majestät. Die Lage verschlechtert sich im Laufe der Stunden. Halbe Sachen nützen uns nicht mehr, sondern sofortiges Handeln. Maias medidas na usurvem mais, apnas azau. O príncipe se levanta dizendo: Diante desses fatos vamos colocar os planos em marcha. Já chega tarde a hora do Brasil e do Império. Que Deus nos ajude, minha senhora, e a nossa casa real e imperial. A Armada Real está conosco. O Brasil já é uma realidade sem volta atrás. Mas que Deus nos ajude é sempre bom. Todos na reunião se levantaram aplaudindo e aprovando as ações de Dom Pedro. Os brasileiros puxavam o coro. Que Deus salve vossas majestades do Brasil. Já somos todos brasileiros. Disseram isso olhando com desconfiança para os portugueses na mesa de reunião.
Assuntos pessoais. Depois que todos se retiraram, o príncipe aproximou-se da sacada do palácio para fumar, acompanhado por um ministro ajudante de ordens. Falando baixo e com discrição cochichavam. Dom Pedro lhe perguntou. Então, senhor ministro, como vão meus assuntos pessoais? Ele respondeu. Estão a cargo daquele alcoviteiro do Bonifácio de Andrade e Silva. Parece que a colocou como dama da corte. As senhoras a desprezam. A princesa da Áustria finge que desconhece esse assunto. O príncipe retrucou. Tanto melhor assim, tanto melhor assim. Prosseguindo, o ministro emendou. A princesa Leopoldina lhe é muito devota. Manda cartas elogiosas sobre Vossa Majestade ao pai em Viena. Ela lhe está afeiçoada, e muito. Sua graça. Dom Pedro respondeu envergonhado. Sim, eu sei, mas infelizmente da minha parte o mesmo não corresponde. Não podia ter feito melhor casamento ou ter melhor senhora como companhia. Tenho-lhe muito respeito, mas a vida é assim. Para mim esse é um casamento de Estado, e o Brasil não poderia ter melhor meio do que a senhora princesa da Áustria. Mudando de assunto, o ministro observou com recriminações. O senhor José Bonifácio de Andrade e Silva monopolizou a senhora da Áustria. Dia e noite a acompanha a todos os lugares sem descanso. Dom Pedro perguntou. O que planeja ele, senhor ministro? Aparentemente, ninguém sabe. Talvez uma posição em Viena, talvez um cargo de maior relevância. O príncipe não perdeu tempo em emendar. Vai acabar patrono do Brasil esse tipo. Ao que o ministro retrucou. Deus nos livre, Vossa Majestade. Dom Pedro não perdeu a oportunidade para uma piada. Se alguma ratoeira dessa casa não o apanhar antes. O ministro reclinou a cabeça tapando a boca com um lenço dizendo sarcástica e reticentemente. Nossa. Rei Majestade. E todos caíram às gargalhadas. O fato consumado. O sol a pino já tinha passado e já era depois do meio-dia. Lá pelas 3 da tarde. Quando a sentinela gritou alerta, apontando para o sul. Quem pode ser? Perguntaram todos. Não dá para ver bem, retrucou o vigia. Parece que é um estafeta militar, alguém acrescentou. A todo galope, esbaforido, o correio militar se aproxima da guarda imperial de Dom Pedro. Que indisposto e com aquele calor que fazia recolher-se uma sombra na localidade do Ipiranga em São Paulo. O estafeta desceu apressado, ajoelhando-se junto ao príncipe que estava recostado numa árvore que fazia sombra, beijando-lhe as mãos e dizendo: Príncipe Majestade, trago correspondência urgentíssima da corte do Rio. É uma muito importante mensagem de Sua Senhora a Princesa da Áustria. Pois que se levante, abra a carta e leia a todos em voz bem alta para que escutem bem. Meu queridíssimo senhor marido Príncipe Majestade, uma comissão da Assembleia de Lisboa chegou ao Rio de Janeiro com o objetivo de interditá-lo à linha de sucessão ao trono. Um golpe atrevido está posto em marcha pelos portugueses que ameaçam seu trono e sua casa real. Não há mais nada a fazer a não ser responder à altura. A Áustria e o Reino Unido lhes apoiam incondicionalmente. A Armada Real é de Vossa Majestade. O povo já está nas ruas esperando as suas ordens. A hora é essa, meu príncipe. Volte ao Rio de Janeiro já como imperador do Brasil. Corte do Rio de Janeiro, mês de setembro do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1822. Assinava, Senhora Dona Maria Leopoldina de Habsburgo Lorena e Bragança. Dom Pedro ficou extremamente irritado com o atrevimento da Assembleia Portuguesa e disse aos gritos: Esses portugueses já me deram nos nervos. Pois então está feito. Senhores, aqui está o Império do Brasil para seu orgulho patriótico. Não mais meias palavras. Nossos caminhos com Portugal se bifurcam aqui. Nossos laços estão rotos. Nada mais a dizer. Mas sim que viva o Brasil. O chefe da guarda imperial, saltando da cela, gritou: Desembanhar lâminas, que Deus salve Sua Majestade do Brasil. Ao que a tropa respondeu com a arma em punho. Novamente o chefe gritou: Desembanhar lâminas, que Deus salve Sua Majestade do Brasil. E de novo ouviu: Epílogo.
Ao retornar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro pôde verificar que as palavras da princesa da Áustria tinham sido verdadeiras. O povo já o esperava, formando multidões que gritavam entusiasticamente: Deus salve o imperador do Brasil. Deus salve o império do Brasil. Deus salve o Brasil. Ao desembarcar na Praça do Paço, hoje Praça 15, Dom Pedro foi carregado em triunfo até o Palácio Imperial, já coroando o ímpeto popular como imperador e senhor do Brasil. Da sacada do palácio podia-se ver a princesa Leopoldina da Áustria com seu espírito alegre e jovial de sempre, tagarelando com as senhoras da corte. Da ist mein Lord Gemahl, der Kaiser von Brasilien, Voila, Voila, Monseigneur Marie Empereur do Brasil, Voila, meu marido Imperador do Brasil. Todos riam e davam vivas ao Brasil. A princesa Leopoldina foi a primeira mulher a governar de fato o Brasil. De temperamento irritadiço devido às circunstâncias históricas dramáticas em que viveu, Dom Pedro I por vezes escolhia a princesa austríaca como interlocutora para temas políticos difíceis. Quando ela chegava às reuniões falando através de seu charmoso, único e indiscutível sotaque alemão, conquistava a todos que vinham paparicá-la com o tradicional beijamão. Ela sabia disso e carregava na pronúncia. Wie seid ihr Herren, die ihr da draußen hören konnte? Como va o tödos os senhores? As discussões estavam acaloadas. Podia es auf ihr lá fora. Dona Leopoldina exerceu o poder de fato nos anos iniciais do Império do Brasil através de várias regências quando Dom Pedro saía em negociações políticas, tornando-se parceira indispensável do Imperador do Brasil. Em cartas ao pai, sempre o agradecia pela oportunidade única que uma princesa imperial da Áustria teve ao abandonar o conforto e o luxo de Viena para construir um país, um império na América Portuguesa. Nascida ainda no século XVIII, e criada no início do século XIX durante a tumultuada era napoleônica, teve de fato uma oportunidade única de uma aventura de vida que nenhuma mulher de sua época, status social jamais pensaria em ter. Faleceu ainda muito jovem aos 29 anos de gravidez tubária em 1826, deixando o Rio de Janeiro e Dom Pedro de luto por vários meses. Quando a notícia chegou à Europa, Viena mergulhou em profunda tristeza. Dizem que até seu pai, o imperador da Áustria, chorou. Senhora Dona Maria Leopoldina de Habsburgo-Lorena e Bragança. Para todos sempre imperatriz e mãe do Brasil. Permanecerá sempre na memória dos brasileiros. Que Deus a tenha. Frau Maria Leopoldina von Habsburg-Lothringen und Braganza. Für immer Kaiserin und Mutter von Brasilien. Es wird den Brasilianern immer in Erinnerung bleiben. Möge Gott sie haben. Pelo professor Ricardo Gomes Rodrigues. 23 de outubro de 2021. São Carlos, SP, Brasil.